A compaixão de Jesus pela humanidade que sofre para mim, nessa passagem, é algo que grita forte. Que grita forte. A compaixão de Jesus pela humanidade que sofre. Que sofre sobretudo se nós olharmos nos dias de hoje. Porque o Evangelho ele se atualiza no dia de hoje, no tempo de hoje, no lugar onde nós estamos. E como é o nome dessa cidade que nós estamos? Salvador. Como é o nome dessa cidade? Salvador. Imaginem Jesus agora lançando o seu olhar sobre esta cidade de Salvador. Quantos milhões é a população desta cidade? Quantos? 3 milhões. Imagine Jesus lançando o seu olhar sobre este povo, do qual você faz parte, que é povo de Deus, que Ele criou, por Ele todas as coisas foram criadas, que o Pai, o seu Pai, criou com muito amor e carinho, e que criou para conhecer Jesus Cristo, para amar Jesus Cristo, para servir Jesus Cristo. Porque o coração deste homem, desta humanidade, não será feliz plenamente, o homem não será plenamente homem, a humanidade não será plenamente aquilo para o qual ela foi criada, se ela não conhecer aquele para o qual ela foi criada. Deus que se revela no seu Filho Jesus Cristo. E porque desconhece, sofre. E porque desconhece, padece. E porque desconhece, vive muitas vezes tantos conflitos que geram tantas feridas no coração, nas famílias, na sociedade. E geme e sofre, como diz São Paulo na sua carta, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Há uma passagem do Papa Bento XVI que me impressiona muito. Não me lembro qual é o discurso, mas ele diz que a maior miséria e a maior fome que a humanidade tem não é aquela que os nossos olhos muitas vezes contemplam e vê, que a gente já se compadece. Muitas vezes a gente vai num lugar muito pobre, que as nossas cidades têm, Fortaleza tem, Salvador tem, muitas cidades do Brasil têm, e a gente vai num lugar muito pobre, e às vezes aqui fora do Brasil, como na África, a gente tem lugares paupérrimos, e a gente vê aquelas crianças às vezes feridas, muito magras, sofridas, aquelas pessoas, muitas vezes no deserto, que a gente vê às vezes na televisão, sofrendo mesmo a praga da fome, fruto do egoísmo da humanidade, e a gente se compadece. Ninguém pode ficar insensível diante da imagem da dor da humanidade. E o Papa dizia que a miséria mais profunda não é simplesmente aquela que os nossos olhos já veem, que se compadecem profundamente, mas é uma miséria muito mais profunda, que é a causa de todas as outras misérias, que é a causa de todas as outras pobrezas, que é a causa de todos os sofrimentos da humanidade, que é a ausência de Deus no coração do homem. O desconhecimento de Deus, que é amor, que se revela em Jesus Cristo. O desconhecimento de Deus e o pecado, o virar as costas para Deus, que a nossa humanidade, a nossa sociedade de hoje, que insiste em querer viver como se Deus não existisse, no fundo, é a causa das grandes tragédias que muitas vezes nós podemos viver pessoalmente, as nossas famílias podem viver, e a sociedade de hoje pode viver. Então, a dor maior da humanidade é invisível aos nossos olhos, mas muitas vezes é tocada quando nós nos sentamos, conversamos com as pessoas, quando elas são capazes de abrir o seu coração e de apresentar as dores, as feridas e as misérias que elas trazem dentro de si, e que no fundo, o último nome daquilo é o pecado ou a consequência dele, e se dar por desconhecer a misericórdia divina, o amor de Deus,
Jesus Cristo, que deu a sua vida para resgatá-lo de todo o mal e lhe dar uma vida verdadeiramente plena, uma vida eterna, plena, não eterna só pensando na outra vida, mas eterna, plena a partir de hoje, que dura para sempre, inclusive na outra vida.